Olá pessoal, Ramokids do canal Ralph Mix. Se vocês me permitirem, irei lhe contar uma história interessante que aconteceu com um amigo meu. O ano era 1967. Esse meu amigo, que eu vou chamar ele de José, tinha na época 17 anos, praticamente a minha idade. E ao lado dele morava uma menina muito bonita, casada, que vou passar a chamar ela de Maria, nome fictício. Maria era uma mulher muito bonita, cabelos escorridos, de franja, parecia uma índia, nariz super afilado, os olhos verdes, muito bem feita de corpo. Mas Maria não teve sorte. Casou com um elemento que só chegava embriagado toda noite. Criava casa com a vizinhança toda, criava casa no bairro. Aquele elemento que nenhuma mulher deseja ter ele como marido. Era o marido de Maria. E ela passava muita vergonha com isso, né? Como José morava ao lado da casa dela, no outro dia de manhã ela começava a conversar com José, se lamentando pelo que estava acontecendo na vida dela com aquele cara. E toda de manhã, à noite acontecia a arenga, no dia de manhã ela ia conversar. E essa conversa foi se tornando importante e eles terminaram se envolvendo emocionalmente, né? E ela cismou de deixar esse elemento, que ela devia ter tomado essa posição bem antes. Mas deixou. Se separou do cara, alugou uma casa em Monsenhor Fabrício, que é um bairro vizinho aqui de onde a gente morava, que a gente morava em Poço Alto, que hoje é chamado bairro do Detran. Antigamente aquilo era Poço Alto. E ela foi morar no bairro do Fabrício, que é um bairro muito. Foi trabalhar, então ela passava o dia no trabalho e à noite ia para casa e José ia para lá e passava a noite com ela. E eles conviveram quase que um ano. Mas Maria queria um negócio mais sério, queria um cara para tomar conta dela, coitada. Uma bonita daquela. Qualquer homem queria ter uma mulher daquela, né? E ela percebeu que José era muito jovem, não tinha emprego, e chamou ele para uma conversa séria. E disse: José, é o seguinte, eu estou querendo uma pessoa que tenha compromisso comigo. Você é muito jovem, não trabalha ainda, e eu quero tomar meu destino. Então José disse que ficou triste, que só que gostava muito dela, mas concordou, né? Foi para casa, quando foi depois de 3 dias, não aguentou mais, foi bater na casa dela. Quando chegou lá, ela tinha se mudado. No outro dia, ele pegou o ônibus, foi bater no centro da cidade dela trabalhar. Quando chegou, o cara disse assim: faz 3 dias que ela pediu demissão. Aí ele não sabia mais onde ela morava, nem onde trabalhava. E o tempo foi passando. Quando foi mais ou menos em 72 para 73, ele estava lá na Estrada do Barbalho, onde tem uma sede, onde existia uma sede chamada Sede de Santo Antônio, que todo sábado promovia um baile, né? Antigamente tinha isso, né? E a juventude ia tudo para lá. E ele estava lá na frente, quando ele levantou a vista, aí avistou Maria, como sempre bonitona, né? Chamou a atenção, aí disse que foi aquele entusiasmo dos dois, né? A alegria foi uma coisa fora do normal. Começaram a conversar ali, saíram dali para ter uma conversa mais, assim, vamos dizer assim, mais dele, né? Naquela época ninguém tinha carro, né? Então foram de pé mesmo. E ali no teu Golf Clube ali de Aracaxangá, aquele Golf Clube ali não era murado, não era cercado. E a gente naquela época, quando arrumava uma namoradazinha, a gente levava para ir para baixo do pé de azeitona. Era muito casado ali embaixo, estão morando, entendeu? Noite de lua, era bacana. Não tinha violência, não tinha nada. E ele ficou lá com ela, e ela disse a cara que estava morando com um cara há 3 anos, era 2, e o cara era doente de ciúme, e houve uma arenga muito violenta entre eles naquele dia, e ela saiu e não sabia se iria retornar à sua casa. E ele aconselhando ela que voltasse, porque o cara gostava dela, essa coisa. E entre essas lamentações,
surgiu as intimidades, né? E amanheceu o dia. E ele disse, Rama, eu nunca vi uma noite passar tão rápido como aquela. Que o negócio foi tão gostoso que a noite voou. Então ela saiu chorando sem dizer que iria voltar para sua casa ou não. E ele veio para casa. Passou-se. Quando foi mais ou menos 79 para 80, José já estava trabalhando, ele era um policial e tinha um táxi. Numa sexta-feira, ele vinha ali pela Caxangá e 3 elementos deram com a mão, subiram no carro dele e deram destino de Avenida Guararapes, que é no centro da cidade. O cara que subiu na frente olhou para ele assim, tirou a vista, ficou bem sério. Ele disse que, só ia olhar para ele, olhou para ele assim rapidamente, ele disse que sentiu aquele baque, né? Passou-se. Quando ele chegou mais ou menos na metade do caminho, o cara disse assim, você se chama José. Aí ele disse, como é que sabe meu nome? Ele disse, você não é um policial? Sou. Como é que você sabe disso? Ele disse, eu sei de mais coisas que você nem imagina. Aí ele disse, não estou entendendo. Aí ele calou-se. Aí José disse, ficou assim curioso, disse, como é que esse cara não me conhece? Como é que sabe meu nome? Aí de repente o cara disse assim, você não mora em Poço Alto, né? Moro em Poço Alto. Você conheceu uma mulher chamada Maria? Aí José disse, se tocou logo. Aí disse, eu era vizinho de uma Maria, não sei se era essa, uma Morena de Oliveira. Ele disse, era essa mesmo, mas você não era vizinho, vocês tiveram um caso. Vocês tiveram um caso muito forte. Aí ele disse, Ramos, aquele foi um baque. Eu digo, não, pô, o que houve com a gente foi negócio de adolescente. Disse, adolescente não. Vocês se gostaram muito e quando eu conheci ela falou sobre você. E como eu estava apaixonado por ela, eu aceitei, mesmo sabendo que ela ainda gostava de você. Não passava 15 dias que ela não falasse seu nome. Aí ele disse, não estou entendendo. Aí ele disse, tive 3 filhos com ela. E ela faleceu. Aí ela disse, faleceu como? Teve uma dor e faleceu. Ficou calado. Isso sem olhar para José. O americano disse, rapaz, não tenho raiva de você não, sabe? Mas eu sei que vocês se gostavam muito e ela nunca lhe esqueceu. Mas não tenho raiva de você não. E José disse que já estava com ar de doido. Disse, não, rapaz, não é por assim não, rapaz. O tempo passou, coisa e tal, aquela conversa, coitado dele, já disse que não tinha nem argumento mais para falar. E disse, cada vez que o cara pronunciava uma palavra, ele percebia que o cara estava misturando ódio com ciúme. Disse, eu estava com medo que ele fizesse alguma coisa comigo, porque eu dirigia totalmente na desvantagem, né? E ele, os caras perceberam, os colegas dele perceberam também que lá atrás deixaram de conversar também. Entendeu? Porque perceberam que ele estava com raiva. Mas graças a Deus, chegou o destino. Aí foi quando ele me encarou. Ele encarou o José assim, apertou a mão dele bem com força e disse, a gente se vê por aí. O José disse, Ramos, a corrida foi em torno de 20 a 25 minutos. Mas foi quase um ano para eu chegar. Porque eu nunca vi um negócio daquele. Quando eu saí de lá, eu fui para dentro da barriga, desci do carro e fiquei respirando assim, ó. Suspirando porque eu fiquei sem fôlego. Que sufoco. Mas graças a Deus já passaram diversos anos e eu não reencontrei mais nunca esse cara. Esse foi o maior sufoco que eu passei na minha vida. Então vejam bem, pessoal. Não sei se essa história é interessante, que a penosa é, né? Aí sofreram 3 pessoas, mas a vida é assim, né? A vida é assim, né? Se você gostou da história, dê seu like, inscreva-se no canal para que outras pessoas tenham acesso a ele. Um abraço e um beijo no coração.